Convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Nós estamos terminando o penúltimo capítulo de Efésios. Significa que a gente está terminando também, quase terminando já a Epístola aos Efésios. A partir da semana que vem já entraremos no último capítulo da Epístola. Mas Efésios, hoje eu quero falar do versículo 22 ao versículo 33. A gente começou a tratar semana passada, no último versículo da semana passada, uma transição em que Paulo coloca para passarmos agora a vivermos em submissão uns aos outros por amor a Cristo. E ele diz no versículo 21, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, e que viver assim, sujeito uns aos outros, é um ato, uma obra em que nós fazemos e, como consequência, o Espírito Santo é mais pleno em nossas vidas e nos enche mais do poder dele e nos enche mais da graça dele e da presença dele em nossos corações. E agora Paulo vai trabalhar no finalzinho do capítulo 5, o começo do capítulo 6, até a metade ali do capítulo 6, essa questão de como viver em sujeição. E ele vai pegar os mais variados relacionamentos, e ele vai tratar de dois relacionamentos principais na vida de qualquer pessoa, que é o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, e os filhos com os pais, e o relacionamento no trabalho. Então, esses três assuntos Paulo trabalhará, e como ser sujeito uns aos outros dentro do casamento, dentro da criação de pais e filhos, e dentro do relacionamento de pais e filhos, e dentro do relacionamento de patrão-empregado, ou empregado-empregado, e como que devemos viver em sujeição a Jesus em todos esses casos. Hoje eu quero começar falando então do primeiro relacionamento que Paulo trata, que é o casamento. E eu convido você a acompanhar a leitura do verso 22 ao verso 33, que diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar para si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Oremos mais uma vez. Pai Santo, tua palavra foi lida, será exposta nessa noite, e que o Senhor fale aos nossos corações, para que saiamos daqui mais parecidos com teu Filho Jesus, e vivendo de acordo com a tua palavra, Pai. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, é verdade que após o pecado sempre houve, não é de hoje, sempre existiu pós-queda distorções nas relações conjugais. Sempre existiu problema dentro do casamento, sempre existiu práticas erradas dentro do casamento. Isso desde antes do pecado, desde o momento que o homem peca. Muta o 24 aí, ó, Caio, muta o 24, para não ficar dando barulho do Windows no meu ouvido.
Mas a Bíblia diz que dentro do casamento após o pecado, desde a queda, já tem problemas conjugais. Primeira coisa que Adão faz após a queda é culpar a mulher. Aquele que foi levantado para cuidar da mulher, primeira coisa que ele faz após o pecado é olhar para Deus e falar: mas foi a mulher que o Senhor me deu. E assim nós vemos um desenvolvimento do problema conjugal aparecendo na sociedade de modo geral. Nós temos exemplos de antes e de antigamente, de pessoas que apanhavam dentro do casamento, de opressão do marido em cima da mulher, de tentativas de homicídio por ambas as partes. Tudo isso é fruto do pecado e tudo isso é fruto de uma má compreensão do casamento. Para os irmãos terem ideia, aqui na Praia Grande, apesar do aumento da população, houve um aumento significativo no divórcio. O aumento do divórcio hoje, as pessoas se divorciam mais na nossa cidade do que se casam. Isso é fruto de uma má compreensão do casamento dentro dos nossos tempos. E elas citam vários motivos, e uma pesquisa realizada no Brasil de modo geral com divorciados perguntou: qual motivo levou você a se separar? E elas listaram vários motivos, e se os irmãos perceberem bem, todos eles são pecaminosos. A todos eles têm raízes dentro do pecado e do entendimento errado do casamento e das funções dentro do casamento. Então eles citam incompatibilidade de ideias, infidelidade, falta de respeito, problemas financeiros, problemas sexuais, violência doméstica, vícios e outros problemas tantos particulares de cada pessoa. E além de casamentos hoje serem facilmente rompidos, há também a turma que quer se casar sem respeitar a ordenança bíblica. As pessoas que querem casar-se entre os próprios sexo, homem com homem ou mulher com mulher, ou ainda em julgo desigual, crente com não crente, o que é pecado, ou ainda pessoas que não querem se casar porque já vivem juntas em união estável, já juntaram lá os panos e nem querem mais se casar. Tudo isso são concepções erradas do casamento. E eu acho maravilhoso como Deus não deixa com que vivamos do jeito que a gente acha certo. O mundo quer pregar uma ideia de casamento que não é a ideia de Deus para o casamento. E Deus ensina como devemos viver e como deve ser o nosso casamento e como devemos buscar compreender o papel de cada um dentro do casamento, para que tenhamos uma vida de casados e que essa vida de casados, essa vida conjugal, cumpra o propósito que Deus estabeleceu quando criou o casamento: glorificar o nome dele. A gente precisa lembrar, quem criou o casamento não foi o homem, quem criou o casamento foi o próprio Deus. Deus criou o homem, viu que ele estava só, então criou a mulher, para que fossem os dois uma só carne, e os dois fossem então casados e vivessem juntos durante a sua vida. E é por isso que Deus vai nos ensinar como viver corretamente a vida comum do casamento, como viver corretamente, como estabelecer e viver corretamente o papel de cada pessoa dentro do casamento, como a esposa deve viver, como o marido deve viver e como o casal deve viver, de modo que isso glorifica o nome dele. E por isso, o tema do sermão de hoje é Unidos em Cristo no casamento. Unidos em Cristo no casamento. E a primeira lição desse texto é que unidos em Cristo no casamento, num casamento em que a esposa reflete a igreja de Cristo. Unidos em Cristo, num casamento em que a esposa reflete a igreja de Cristo. Do verso 22 ao verso 24, o apóstolo ensina isso.
E o texto começa com o ensino de Paulo sobre o papel da esposa dentro do casamento. E ele começa dizendo que a mulher precisa, entenda, a mulher precisa se submeter ao próprio marido, como ela se submete ao Senhor. É interessante essa fala de Paulo, porque ele está dizendo que a verdadeira mulher submissa a Jesus é a mulher que demonstra a sua submissão a Jesus, se submetendo voluntariamente à liderança do seu marido. A mulher que é submissa a Cristo, ela voluntariamente se submete ao cabeça da família, que é Jesus. E que essa submissão reflete como ela se relaciona com o próprio Cristo. De algum modo, Paulo ensina que a mulher que não consegue se submeter ao marido é uma mulher que não consegue se submeter nem ao próprio Jesus. Por isso, ele diz bem claramente, olha, submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Como você faz ao Senhor, assim também você faz com o seu marido, submetendo-se assim. A submissão da esposa permanece como um ideal antigo, desde sempre essa ideia existe. Mas, na prática, não era assim que acontecia. Em muitos casos, pela disparidade de idade, lembrando que no contexto social em que eles viviam, o homem casava-se velho e a moça casava no início da adolescência. Então, não era como os nossos dias, em que a diferença aí, quando muito, é de 10 anos. Lá era normal a diferença de 20 anos, 30 anos. Então, o marido da moça era quase o pai da moça, em questão de idade. Tinha quase a mesma idade do pai da moça. Então, era muito mais fácil de se relacionar o homem, porque o homem acabava dominando pecaminosamente a sua esposa. E ele, ao invés de exercer uma liderança saudável, ele acabava estabelecendo uma relação de conflito com sua esposa, uma esposa saindo da adolescência, e isso não dava muito certo, porque aí essa moça acabava não se submetendo voluntariamente ao marido, o que gerava vários tipos de agressões ou práticas ainda mais pecaminosas do que agredir a própria esposa. Além disso, era comum também, em algumas questões do lar, a mulher não se submeter ao marido. Então era mais ou menos assim, olha, tem coisa aqui, eu faço, não se importe com isso. Eu faço aqui, eu mando aqui, eu não quero pitaco no que eu faço aqui. E é importante destacar isso, porque isso também é comum nos nossos lares hoje em dia. Mulheres que falam assim, não, meu marido é o cabeça da casa, mas da porta para dentro quem decide as coisas sou eu. E Paulo vai ensinar que não é bem assim que tem que ser o tratamento da esposa para com o seu marido. Ele diz que a esposa deve proceder em total submissão ao seu próprio marido. Importante destacar, ao próprio marido, não ao marido das outras. A mulher tem que ser submissa ao próprio marido e não ao marido da fulana, da cicrana. Não é porque o fulano faz isso com a cicrana que você vai se submeter ao que... Não, você deve se submeter ao seu próprio marido. E em tudo, interessante Paulo destacar essa palavra, que no verso 24 ele diz, assim também as mulheres sejam submissas em tudo ao seu marido. Tudo é tudo. Tudo não é só quando você decide o que você vai controlar e o outro não. Tudo não é só quando você fala assim, olha, aqui você cuida e aqui eu cuido. Isso não é tudo. A Bíblia nos ensina que em tudo o marido deve participar e o marido deve ser o cabeça da igreja, o marido deve se submeter
ou melhor, a mulher deve se submeter à liderança desse marido em todas as questões. E ele diz que deve ser assim, porque o marido é o cabeça do casamento, tal qual Cristo é o cabeça da igreja. Ou seja, quando a mulher não se submete em tudo ao seu marido, a liderança dele em todas as áreas do casamento, ela está demonstrando com sua vida que assim a igreja age com o próprio Cristo. Interessante que Paulo nos chama a refletir o relacionamento de Jesus com a igreja e da igreja com Jesus. E se na igreja tudo nós nos submetemos a Cristo, dentro do casamento a mulher em tudo deve se submeter a Jesus. Eu não queria dar recado não, viu, Giovana? Brincadeira, irmãos, é brincadeira. Então, é fundamental que o homem seja o cabeça da esposa, porque ele é o responsável de sustentar a sua esposa em todos os aspectos, assim como Cristo com a igreja. E sobre o esposo eu falarei daqui a pouco, porque nós muitas vezes focamos na parte da esposa, mas o foco do ensino de Paulo não está na esposa, o foco do ensino de Paulo está no marido, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas antes de partir para a parte do marido, a mulher precisa então colocar a sua vida em submissão ao Senhor. E colocar a sua vida em submissão ao Senhor é colocar também a sua vida em submissão à liderança do seu marido. É isso que agrada a Deus, enquanto ele for fiel às Escrituras, enquanto a liderança dele não ferir a lei divina, essa mulher precisa voluntariamente se submeter ao seu marido, por amor não só ao seu marido, mas principalmente por amor a Jesus. A submissão feminina é uma submissão voluntária, uma submissão que acontece por amor ao marido e por amor principalmente ao próprio Cristo e à ordenança de Cristo de que o marido seja o cabeça e que em tudo ela seja a auxiliadora desse marido. Em Colossenses 3,18, Paulo diz o seguinte: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Isso traz lições para as nossas vidas. A primeira lição é que a esposa precisa aprender, por modo voluntário. Não adianta bater. É isso que eu quero deixar claro. Não adianta forçar. Isso tem que vir da própria mulher, de modo voluntário. A própria moça, por livre e espontânea vontade, deve colocar a sua vida em submissão à liderança do marido. Mulheres, vocês precisam, em obediência a Jesus Cristo, se submeter à liderança do seu próprio marido. Isso significa dizer que se o seu marido tem dificuldades, se seu marido tem dificuldades em algumas coisas, não é para você sair fazendo. Se o seu marido tem dificuldades em certas áreas, não é para você assumir a liderança da coisa, é para você ajudá-lo, é para você auxiliá-lo, para que ele seja o cabeça também nessas questões. Isso significa que em tudo dentro do lar, tudo dentro do lar, o marido é o líder da família. Isso significa que na educação dos filhos, o marido diz o que vai acontecer e a mulher tem que se submeter voluntariamente ao que ele determina. Que com as finanças é ele quem toma as direções. Que com tudo dentro do casamento é ele quem deve assumir a liderança. Entenda, marido, também você não precisa arrancar tudo da mulher. Você pode deixar ela fazendo coisas,
mas não sem a sua liderança. Ela está para auxiliar, mas você está para liderá-la. E você, mulher, precisa se submeter voluntariamente a essa liderança do seu marido. É necessário obedecê-lo também até enquanto ele for fiel a Deus. Antes de ser submissa ao seu marido, você é fiel a Jesus Cristo. E você é submissa a Jesus Cristo. Então, se o seu marido começar a dar lideranças ou ordens que são contrárias à palavra de Deus, não é para se submeter ao seu marido, porque ele está fazendo com que você peque. Então, a submissão voluntária da mulher, ela vai até enquanto o marido for fiel às Escrituras. Agora, se o seu marido tem dado ordens, ou tem liderado de modo correto, sem ferir a Bíblia, é pecado não executar o que ele tem dito. É pecado não fazer conforme o que ele tem ensinado ou determinado para a família. Por isso, mulher, você que ainda não casou, escolha bem com quem você vai casar. Você que ainda não casou e tem um privilégio de escolher com quem vai casar, você não vive mais na época de Paulo, em que os casamentos eram arranjados. Escolha bem com quem você se casará. Não deixe com que a paixão domine a sua decisão, mas que a sua escolha seja uma escolha racional e que você olhe para alguém que vai liderar a sua vida do jeito como Cristo lidera a igreja dele. Por fim, a esposa rebelde desgraça o lar. Consequentemente, a esposa rebelde desgraça a criação dos filhos e desgraça a sociedade que estamos inseridos de modo geral. Portanto, não importa o que o mundo ache, porque o mundanismo tem desgraçado o papel da mulher dentro da família, dentro da sociedade, e desgraçado a própria mulher com um feminismo diabólico impregnado dentro das igrejas, dentro da sociedade, querendo colocar a mulher numa posição em que ela não deve estar. Isso é reflexo, isso se reflete em muitas consequências do que acontece em nossas famílias, muitas das coisas que acontecem nos nossos lares, muitas das coisas que acontecem na sociedade, muitas das coisas que acontecem na própria igreja são fruto de mulheres rebeldes, vítimas de um mundanismo diabólico e de uma visão satânica sobre o que deve ser a mulher. Quando na realidade a Bíblia ensina que a mulher deve sim ser auxiliadora e voluntariamente submissa ao seu próprio marido. Por isso que nós vimos que unidos em Cristo no casamento, a mulher reflete o papel da igreja. Mas a segunda lição do texto, que é a lição que muitas vezes passa desapercebida, é para o marido. Porque unidos num casamento, o marido reflete a Cristo. Unidos em Cristo num casamento, o marido reflete ao próprio Jesus Cristo. E do verso 25 a 30, Paulo vai falar sobre isso. E se você perceber bem, a quantidade de versículos que Paulo gasta para falar sobre isso, já é um indício de que o foco de Paulo aqui não é tratar da submissão feminina. O foco de Paulo aqui é tratar do amor do marido pela esposa.
E o que muitas vezes eu vejo, eu já fui num casamento uma vez que o rapaz foi pregar esse texto. Aí ele pregou a mesma quantidade de versículos. Ele pregou uns 45 minutos. 42 foi falando da submissão feminina. Aí eu falei, não entendeu o texto. Porque o foco de Paulo está sim em falar que a mulher deve ser submissa. Mas não é o foco principal do apóstolo. Porque o foco principal do apóstolo é ensinar o marido como ele deve se sujeitar à esposa, vivendo igual Jesus e sendo igual a Cristo. É com a igreja, o marido deve ser dentro do casamento. E ele vai focalizar essa ordenança, começando com o imperativo, que é uma ordem, uma exortação. E ele diz claramente: maridos, amai a vossa esposa. Verso 25, Paulo é bem claro: maridos, amai a vossa mulher. Aí tem uma vírgula. Como Cristo amou a igreja. O padrão do amor do marido pela mulher é o padrão do amor de Cristo pela sua igreja. O marido deve amar sua esposa como Jesus ama a sua igreja. Importante dizer que Paulo não está querendo comparar o tamanho do amor aqui, tá bom? Se fosse comparar o tamanho do amor, era impossível alcançar esse padrão. Mas Paulo dá uma ordem possível de ser realizada, senão ele não daria essa ordem para os maridos. E ele diz que nós devemos amar igual a Cristo, não na mesma quantidade, porque é impossível, mas tendo as mesmas atitudes que Jesus tem para com a igreja. Nós devemos refletir o nosso amor pela esposa, tendo as mesmas atitudes que Cristo tem com a igreja, nós tendo as mesmíssimas atitudes com as nossas esposas. E ele vai começar dizendo que a primeira obrigação do marido dentro desse amor é entregar-se pela própria esposa e voluntariamente estar pronto para dar a vida por ela. Meu amigo, se você não está pronto para morrer pela sua esposa, pode começar a repensar esse casamento. Se você não está pronto para morrer pela sua esposa, pode começar a repensar o que você acha do seu casamento, porque já começou errado. Mas é interessante que Cristo não só morre, e a ordem de Paulo aqui não é só morrer pela esposa, é muito mais. E a gente às vezes acha que o marido só tem que morrer e acabou o papel do marido. Não. Cristo veio e entregou-se para purificar a igreja através da água, do batismo e da pregação da palavra, para apresentá-la como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou qualquer coisa do tipo, mas pelo contrário, uma igreja gloriosa, santa, inculpável. Tudo isso motivado pelo amor de Cristo ao seu povo e à sua igreja. E assim o marido deve amar a sua esposa, sendo ela o seu próprio corpo, como membro, como se ela fosse membro do seu próprio corpo. E que o amor à esposa é o fruto, o principal fruto de um amor a si próprio. Como se o apóstolo nos ensinasse que aquele que não ama a esposa, na realidade, ele não ama a si mesmo. Que aquele que não ama a esposa, ele não gosta, não é da esposa, ele não gosta de si. Porque a esposa é como um membro do seu próprio corpo e deve ser cuidada por ele, deve ser amada, deve ser santificada pelo esposo, para que ela seja entregue também inculpável, sem mácula, sem ruga, santa.
Por esse motivo, em Colossenses 3,19, Paulo vai dizer: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Então, considerando a esposa como membro do seu próprio corpo, o marido tem a obrigação não só de morrer pela esposa, mas o marido tem a obrigação de amar a esposa, de nutrir a esposa, cuidando exatamente como Jesus faz com a igreja, o marido deve fazer com a esposa. Ou seja, de modo bem direto, se o papel da igreja, da mulher é ser a igreja no relacionamento, o mais difícil não ficou para a mulher. O mais difícil ficou para você, homem, casado, porque você tem que refletir a Cristo no seu casamento, de modo que quando as pessoas olharem para o seu casamento, elas têm que enxergar Cristo em você, marido. Fala assim: nossa, ele ama você como Cristo ama a igreja. E isso é desafiador. Isso é complicado. Isso é difícil. E é por isso que o homem é convocado a amar sua esposa, cuidar da sua esposa, amar a esposa pelo que elas são, como elas são, e ajudá-las a serem mais parecidas com o próprio Cristo. Assim como Cristo ajuda a sua igreja a ela ser mais santa, melhor, é papel do marido ajudar sua esposa no crescimento pessoal dela. Ajudá-la a ser uma melhor esposa, ajudar ela a completar suas tarefas, ajudar ela a executar as coisas do lar. E por isso que a mulher voluntariamente se submete a esse cabeça. Cabeça que ama, que nutre, que cuida, que exalta, que não difama, e que ama o tempo todo. Por isso Paulo aos Coríntios diz: quer entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, como ele diz em Coríntios 11:3, 1 Coríntios 11:3. E significa que o homem que trata a sua esposa como uma qualquer, ou sem cuidar como Cristo cuidou da sua igreja, incorre em pecado seríssimo, a ponto de Pedro dizer na primeira epístola que o homem que não trata a sua esposa como Cristo trata a igreja, as orações desse homem não são escutadas por Deus. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 7, pedi para o Caio colocar para todo mundo ler. Acompanhe a leitura. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não se interrompam as vossas orações. Isso traz lições para os maridos. A primeira é que o marido tem que amar a sua esposa. E se você busca ser igual a Jesus e é casado, você tem que amar sua esposa. Primeira coisa que você tem que fazer é amar a sua esposa. E esse amor não é ficar falando que ama e dando pancada na cidadã. Esse amor não é ficar falando que ama e traindo a moça. Isso não é amor. Isso é abominação, isso é pecado. O amor de um marido pela esposa é algo sublime. O amor de um marido pela esposa é algo incomparável. Porque é obrigação do marido cuidar,
é obrigação do marido alimentar, é obrigação do marido dar o necessário e se sacrificar em favor da própria esposa. Marido, você precisa amar mais a sua esposa do que a seus filhos, por exemplo. Você precisa amar mais a sua esposa do que a sua mãe. Ninguém concorre com o amor que o marido tem pela esposa. E por isso, como Cristo é, o marido também é paciente com sua esposa, é correto com sua esposa, ajuda nas tarefas da esposa, porque Cristo ajuda a igreja. Ele é tudo o que Cristo é para a igreja, por submissão à sua esposa e por Cristo. É interessante porque, de modo voluntário, o marido vai se submeter à esposa, colocando seus interesses em segundo plano, por amor à própria esposa. Colocando o que ele quer em submissão ao que glorifica a esposa dele. Colocando a vontade dele de lado, por amor à esposa dele. Por isso o marido glorifica, tem a obrigação de santificar a esposa, como sendo a própria noiva do seu Senhor. Entenda isso, você é casado com a noiva de Jesus. Você está casado, marido, para cuidar da noiva do próprio Cristo. Então cuide bem. Por isso o marido, ele precisa ser o amante da sua esposa. Ele precisa ser o melhor amigo da sua esposa. Ele precisa ser o líder da sua esposa. Ele precisa ser o pastor da sua esposa. Ele precisa ser o modelo da sua esposa. Ele precisa ser a inspiração da esposa. A quem a esposa olha e fala: eu quero ser igual ele é. Porque assim é Cristo com a igreja. E a mulher encontra nesse marido, e tem que encontrar nesse marido, amor, compreensão, cuidado, zelo, exortação, assim como Cristo faz com sua igreja. Portanto, você, cidadão que ainda não se casou, você também vai escolher. Escolha bem. Escolha alguém por quem você está disposto a morrer, a cuidar, a deixar de lado suas vontades para que a sua esposa seja santificada, seja exaltada. Escolha bem, porque o papel do marido é muito mais sublime dentro do casamento, e a gente às vezes só focaliza no papel da esposa. Mas para um casamento dar certo, o marido precisa ser igual a Jesus. Não só a esposa se submeter e o marido viver como quer. Não é isso que Paulo ensina. A Bíblia não ensina a mulher a se submeter e o marido viver do jeito que acha certo. Isso não é submissão mútua. Isso é pecado. Por fim, se o feminismo é uma rebeldia maligna, a omissão do marido é tão diabólica quanto. E a culpa maior dessa geração ser assim são dos pais, são dos maridos, são dos homens que foram omissos durante muito tempo.
E nós vivemos numa geração de homens omissos na criação dos filhos, na educação da sociedade, no que é certo e errado, em se posicionar. Nós muitas vezes colocamos a culpa, e quando a gente vê a criança lá, já fica assim, isso é a mulher não sabe cuidar. A culpa é tanto do pai quanto da mãe, que o pai deveria liderar a criação dos seus filhos de um jeito santo. Portanto, o que a sua família precisa, o que sua esposa precisa, marido, não é o que você julga ser conveniente, mas é que você seja homem e assuma o papel de homem da sua esposa e da sua família, não sendo homem como o mundo ensina, com machismo exacerbado, mas sendo homem como a Bíblia ensina, buscando ser igual a Cristo. Se no casamento a mulher reflete a igreja, o marido reflete a Cristo, a terceira e última lição desse texto é que, unidos no casamento, o casal reflete a união de Cristo com a igreja. Na última parte desse texto, Paulo passa a ensinar sobre a união do homem e da mulher em uma só carne, e que tal a união de Jesus com sua noiva, que essa união, uma só carne, reflete a união de Jesus com sua noiva, que é a igreja. E por isso Paulo já começa citando o famoso texto de Gênesis, aqui no versículo 31, dizendo, olha, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É interessante a fala de Paulo ao dizer que essa união é misteriosa e, portanto, de difícil explicação e até certo ponto difícil compreensão, mas tal qual Cristo e a igreja são um, e a gente tem falado na Epístola aos Efésios desde o começo, que estamos unidos em Cristo, que nós somos um com Jesus. Assim, o marido e a mulher refletem essa união no próprio casamento. Ou seja, a mulher cumprindo o papel da igreja de submissão voluntária ao seu marido, e o marido cumprindo o papel de Cristo dentro do casamento, de sendo o líder que a mulher precisa, amando a esposa como ela precisa. Os dois refletem a união de Cristo com a sua igreja, de modo que as pessoas olham para o casamento e veem no casamento, um casamento em que ambas as partes fazem isso, elas veem o próprio amor de Cristo refletido. Por isso Paulo termina reforçando e sumarizando aqui, sintetizando todo o seu ensino no versículo 33, resumindo tudo, para que ficasse até mais fácil de gravar, era: mulheres, versículo 33, a própria esposa, cada um ame a sua própria esposa, e a esposa respeite ao marido. Se precisar resumir como deve ser o relacionamento deve ser isso: o marido amando a sua esposa e a esposa respeitando o seu marido. E quando os dois cumprem isso, as pessoas veem na vida do casal algo grandioso, algo glorioso, algo maravilhoso, porque elas veem um pouco do que é o relacionamento de Cristo com o seu povo. E por isso que quando a gente olha casamentos assim, a gente fica embasbacado, que a gente fala assim: que lindo ver esse casal.
porque eles refletem o amor de Cristo pela sua igreja e o amor da igreja pelo seu Senhor. Por isso, essa união traz lições para as nossas vidas. E a primeira é que quando uma das partes não cumpre a sua parte, ela está abandonando a sua função dentro do lar. Portanto, abandonando o lar, ainda que presente fisicamente. De modo que tais coisas são, dependendo do caso, motivos de rompimento do laço, devido ao pecado de algumas partes. Por isso que Paulo vai colocar e vai nos ensinar, a Bíblia vai nos ensinar que há 2 motivos de separação. O primeiro motivo é traição. O segundo motivo é abandono do lar. Muito se tem debatido o que é abandono do lar. E eu estou dizendo aos irmãos que, na minha interpretação, abandono do lar não é só você sair de casa, mas é você não cumprir a sua parte dentro do casamento. Por exemplo, o marido que espanca a esposa, ele deixou de amar faz tempo a esposa. Por isso vocês não vão ver esse pastor falando para a mulher que apanha permanecer com o sujeito. Porque para mim ele já abandonou a parte dele. Ele já abandonou o lar. Ainda que ele esteja fisicamente ali presente, ele não está cumprindo a função dele. Então, o marido que bate na esposa, o marido que agride psicologicamente a mulher, o marido que oprime a esposa, o marido que se acha superior, o marido que é omisso, o marido que é comandado pela vontade da esposa, você está prestando um desserviço para a sua família, um desserviço para a sua esposa e um desserviço para a igreja de Cristo. Então para e começa a liderar a tua casa, a viver como Cristo vive com sua igreja. E você que é mulher e quer mandar mais que todo mundo, vive brigando com seu marido, vive batendo no seu marido, vive oprimindo o seu marido, que faz chantagem emocional, que faz greve de relação sexual, que fica fazendo chantagem de vários tipos, que não cuida da família, você também está prestando um desserviço para a sua família, um desserviço para o seu casamento, um desserviço para a igreja de Cristo. Então para e começa a viver do jeito certo, como uma mulher deve viver. O casamento é um dos alicerces da sociedade, meus irmãos. Deus instituiu o casamento antes do pecado, como eu já falei, para ele ser a base social da humanidade. Por esse motivo, quanto mais o casamento tem se desgastado, perdido, maltratado, mais isso tem refletido na sociedade. Nós vivemos um reflexo disso nessa sociedade atual, nessas gerações e nas gerações que têm vindo, com debates que a gente olha e fala assim, como que as pessoas chegaram nessa profundidade de pecado? É porque os casamentos têm se perdido ao longo dos séculos. E ao longo das últimas décadas, os casamentos têm deixado de ser consagrados ao Senhor e vividos de qualquer forma. Isso tem sido reflexo nas gerações que vêm posteriormente. Por isso, os meninos e as meninas de hoje estão entregues às suas próprias depravações, entregues a ideologias sórdidas, que querem acabar com Deus, que querem acabar com a sociedade, que querem acabar com o casamento. E isso é reflexo direto do fracasso de muitos casamentos na nossa sociedade. Portanto, você que é casado, você tem a obrigação de refletir
no seu casamento a vida de Cristo com a igreja. A vida correta para servir de base e servir de testemunho e base sólida para os seus filhos, para os seus conhecidos, e assim começar a melhorar a sociedade. A gente às vezes não dá importância, mas a primeira coisa que Deus criou para que o homem se mantivesse em sociedade, crescesse, multiplicasse, foi o casamento. Por isso que ele é tão atacado. Por isso que não é sem motivo que as ideologias sórdidas querem menosprezar o casamento e querem colocar práticas mundanas dentro do casamento e exaltar práticas pecaminosas dentro do casamento. Não é sem motivo, meus irmãos. Você já parou para se perguntar por que o casal lá, a dupla homoafetiva tem tanta vontade de se casar? Por que eles fazem tanta questão? Para destruir as bases do casamento correto. Porque isso é um meio para destruir a sociedade, que é onde as ideologias sórdidas querem chegar. Entenda, elas vêm bem maquiadas e parece que é uma questão de amor, de inclusão, de tudo, mas o final é perverso, por isso cuidado. Elas vêm bem maquiadinhas ali, para você achar que está tudo bem. Mas o final é perverso. E quando nós nos damos conta, já ser homossexual e lésbica já é conservador nos tempos atuais. A moda agora é ser não binário, gênero fluido. E mais 300 gêneros aí que criaram ao longo da história. E a tendência é piorar. Se a igreja não começar a se posicionar, se a igreja não começar a ter casamentos firmes, se a igreja não começar a ter casamentos sólidos, que refletem Cristo no casamento, a tendência é piorar. E vocês talvez não viverão, mas seus netos viverão isso. Seus filhos já vivem isso. E as futuras gerações olharão para as anteriores e falarão: fizeram nada de bom. Casamento não é brincadeira. Casamento é coisa séria. E Deus instituiu por isso. Por isso levemos a sério o casamento. Por isso, ideias poligâmicas também são tão abomináveis quanto um homem ter várias mulheres, uma mulher ter vários homens, é tão abominável quanto o marido que trai a esposa, é tão abominável quanto os dois cidadãos do mesmo sexo querendo se casar. O marido que não reflete a Cristo no casamento é tão abominável quanto. E a mulher que não reflete a igreja no casamento é tão abominável quanto. Satanás sabe onde atacar. E ele tem atacado há muito tempo. E a gente tem aceitado, dizendo que os tempos modernos são assim. Só que se os tempos modernos são pecaminosos, o problema é dos tempos modernos. Se o cidadão está em pecado, a gente não compactua com a coisa. Portanto, o certo é o certo, mesmo que todos digam que é errado. Mesmo que todo mundo fale que está errado, o certo continua sendo certo. E não importa o que o governo ache, não importa o que o mundo ache, não importa o que ninguém acha, importa o que Deus que criou a coisa acha.
e ele diz como deve ser. Nós vimos então que, estando unida em Cristo no casamento, as esposas refletem o papel da igreja no relacionamento com Cristo, de modo que ela trata o marido como ela trata o próprio Jesus. Também aprendemos que o marido precisa refletir a Cristo e que ele trata a esposa como Cristo trata a igreja, nisso vivendo numa submissão mútua. E por fim vimos que esse relacionamento de submissão mútua, quando bem feito, é uma instituição que mostra de modo visível um pouco da riqueza que é a união de Cristo com sua igreja. Esse texto declara de modo bem claro, além do casamento, o amor de Deus. E como o amor de Deus e o modelo de Cristo é o exemplo supremo para as nossas vidas conjugais também. A gente às vezes departamentaliza a coisa e coloca assim, não, vou ser Cristo só na igreja. Não, é para ser igual a Cristo no casamento também. Devemos crer, portanto, e confiar na suficiência do amor de Jesus para transformar e sustentar os relacionamentos conjugais, e confiar na compreensão de que, seguindo o modelo de amor estabelecido por Deus, os cônjuges podem encontrar força e a graça necessárias para superar os desafios e viver de acordo com os princípios estabelecidos por Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, e que você tenha um casamento que não seja só no papel, mas que você tenha um casamento que de fato glorifique ao Senhor. Convido você a orar pelo seu casamento. Se seu cônjuge estiver perto aí, pode orar com ele. Você que ainda é solteiro, ore para que Deus te coloque uma moça disposta a viver igual à igreja, e que você viva igual Cristo e tenha essa mentalidade de viver igual Cristo, com amor à sua esposa.